Mas vocês percebem que a gente já faz isso, né? A gente já nos treinos ou nas nossas aulas, seja na escola, na academia, seja com a equipe, que a gente já faz algumas coisas dessas metodologias, ou até predomina mais uma do que outra, mas a gente não percebe isso ou não sabe o nome que se dá. Às vezes a gente faz muito na nossa intuição, né? Enquanto professor, enquanto percepção da turma ou do cliente, né? Dependendo. E a gente vai adaptando e vai mudando para essas variações, mas a gente não sabe muitas vezes, né? É o que a gente está vendo, Luiz. Não teve nada a mais não. Começou agora. Pode falar, Dil. Não, pois é, eu tava. Na última aula a gente já, já usa, né? Mas não trabalhava bem os métodos, tanto o analítico quanto o global. E vendo aquele documentário, né? Aquela série lá do Netflix, a gente até faz isso intrinsecamente durante a formação, né? Então a gente procura tentar ver para montar um time bem bacana para depois usar em cima desses métodos quem mais se adapta, né? É, A gente exatamente. faz sem saber. Isso. A gente às vezes não sabe o nome, né? A gente faz, É, mas não sabe o nome que a gente está fazendo. A gente só diz a atividade ou a sistematização ou a periodização, mas não sabe o que é. E é estranho isso. Eu tive um professor enquanto eu estava na graduação, quando eu estava fazendo CC. Vocês já passaram por isso, sabe o que é? Que ele falou uma vez assim para mim, eu todo ah, agoniado, né? Querendo saber da minha metodologia e tal. Aí ele falou, meu querido, faça o seguinte, faça o trabalho. Depois que você fizer o trabalho todinho, aí você vê qual foi a metodologia que você utilizou. Ou seja, eu estava perdendo tempo em exatamente. querer colocar, em querer colocar uma metodologia para aporte teórico, né, do trabalho para começar o trabalho, né, já que o meu era uma intervenção com os alunos, né. Aí eu me faça, depois a gente vê o que foi que você fez e a gente vai achar a metodologia. Lógico que a ordem não é essa, né? A ordem é você primeiro saber a sua metodologia. Mas isso ele já pensando, como eu estou falando aqui para vocês, que naquela época eu não tinha muito essa ideia, né? E assim, a gente faz, tem as ideias, planeja, faz tudo, mas não sabe qual é a metodologia que está utilizando, né? E aí, como ele viu que eu estava angustiado e perdendo muito tempo, ele soltou isso para mim. Homem, faça, depois a gente vê qual foi a metodologia que você utilizou. E é o que a gente faz muito, né? Como eu falei, né? Às vezes o Luiz planeja algo no futebol, e às vezes ele nem sabe se é global, se é analítico, se é os dois, se não é, mas ele faz. Mas depois, estudando, conhecendo, vendo os autores, aí ele começa a perceber que aquilo ali que eu fiz era global, isso aqui era mais voltado à tática, isso aqui é mais voltado à técnica, eu estou sendo muito tecnicista nessa atividade, eu estou sendo... E aos poucos a gente vai pegando esses nomes, né? E vai começando a conhecer e vai ficando mais tranquilo a gente fazer antes de aplicar, né? Sim, verdade. Dito isso, vamos lá, eu vou aqui compartilhar com vocês. Por gentileza, se alguém entrar, por favor, vocês me avisem, que eu não consiga ver, mas eu estou atento aqui ao celular.
Vocês já estão fazendo TCC já? Alguns alunos, Professor, sim. Quem a mais está gente pagou o aqui é TCC quem. já. Sim, já está no 2, né? A gente pagou o TCC. Não, vamos aproveitar o 2 e o 1, vamos só fazer algumas coisas mais de burocracia mesmo. Entendeu? Mas já fizeram o TCC. Não, estou falando do TCC agora, de bacharelado. Não, então, é isso que ele está dizendo. A gente vai Já fez? aproveitar por já ter feito na área da licenciatura. Vocês vão aproveitar Isso. o da licenciatura, É. aí vai fazer só o quê? Adaptar, é? A gente não sabe muito bem, né? Assim, a princípio é só conversar com a professora para ver um dia para a gente apresentar, né, o que já foi desenvolvido. E no segundo, eu não sei como é que vai fazer. Acredito que não tenha nenhum envolvimento nosso para o TCC 2. Seria só nesse TCC 1, agora que a gente iria marcar uma data para ver se seria possível apresentar. Aí vai ficar a cargo da professora mesmo. Eu pensava que vocês tinham que fazer outro, Diogo, outro TCC, entendeu? Voltado ao bacharel agora. Entendi. Pois é, aí como a gente já pagou, alguns apresentaram, outros têm algo que associam um pouco de uma área para outra, outros são relatórios de estágio, e a coordenação junto com a professora, né? Eles conversaram e viram que dava para fazer o aproveitamento. Tá, entendi. Pessoal, vamos lá, né? Então, foi só para tirar uma dúvida. Basicamente, o que a gente está vendo, né, é essa questão do parcial, analítico, global complexo, e aí eles há possibilidades, né? E aí são as subdivisões. Eu trouxe alguns, mas só a título de exemplo e aprofundar um pouco mais. Mas se eu fosse trazer todos, de fato, ia ficar aproveitando o ensejo do radialismo, ia ficar uma jornada muito longa, né? Então, assim, dentro do global, a gente viu o global, né? Esse daí é o global em forma de jogo, né? Seria, no princípio, que se aprende esporte através do próprio jogo. Ou seja, quando eu penso no global em forma de jogo, eu estou pensando no jogo mesmo. Né? Então, assim, a gente até falou na aula passada também que é o famoso coletivo, né? Que eu acho que foi até Everton que falou que os atletas ficam esperando terminar a parte de treino tático, treino técnico, treino físico, para jogar o joguinho lá no final, né? E esse joguinho lá no final seria esse global em forma de jogo. Mas aí deixar claro, né? O Ten Holland e o Merino deixam claro, eu disse isso também na aula passada, e aí não é o jogo pelo jogo, né? É o jogar por jogar. Tem o viés pedagógico, que aí o Luiz pode até dizer mais focado, e mesmo sendo um coletivo, mesmo sendo um jogo mesmo, ele pode sim pedir determinadas coisas, determinadas funções, ele pode parar e dar né? E dar uma orientação, enfim.
há algo pedagógico, né? Aí há algo de ensino, né? De ensino e aprendizagem, né? Não é simplesmente jogar por jogar. Porque se for jogar por jogar, tá aquela relação que a gente falou do rola-bola, né? E a escola, os professores da educação física da escola costumam fazer, né? Historicamente, né? Dar a bola para os meninos jogar e não tem cunho pedagógico nenhum. Eu sempre digo que o errado não é dar a bola, o errado é você dar a bola sem a pedagogia por trás, né? E aí não tem função nenhuma, né? Essa aprendizagem. Tem o cunho pedagógico por trás. Então, o global, em forma de jogo, prega isso, né? Vai ser o jogo propriamente dito. E aí podemos citar exemplo de titulares contra reservas, onde geralmente troca-se o goleiro, né? Bota o titular para jogar no time reserva para trabalhar mais em tese, né? E jogam, e aí você vai, enquanto treinador ou professor, né? Vai ajustando. Método em série de jogos, né? Vai falar que estabelece pequenos jogos, e que em cada um você vai trabalhando nos fundamentos técnicos do esporte, né? E aí a gente viu isso como uma forma, uma possibilidade desse método em série de jogos, né? E aí tem dizendo a fragmentação não se dá no fundamento, mas na prática, né? Eu não vou fragmentar o fundamento para que ele se torne analítico ou parcial. Eu vou fragmentar a prática global. Por isso que ele no global, esse método em série de jogos, tá? Ele está inserido no ensino global, né? No método global de ensino, né? Seria em série. Eu vou fragmentar a prática, não o fundamento, né? E aí você já deve ter feito isso muitas vezes e não sabia nunca que poderia dar esse nome, né? Quando o Everton faz uma prática de vôlei e fragmenta em atividades de defesa, recepção, ataque, bloqueio, né? Ele está fragmentando a prática, né? E não o fundamento em si. E a gente faz isso muito, né? Sem perceber. Apesar de que, vou repetir, nunca é demais, a nossa área está envolvida muito com a fragmentação do fundamento, né? Com a questão parcial do ensino, né? E aí, isso é histórico, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. E a gente tem que ter muito cuidado de não dar continuidade a isso. Lógico que eu não estou aqui dizendo que isso não é importante. Jamais. Isso é, sim, importante, muito importante. O problema é que a gente só dá isso. Como se toda a prática, todo o treino, toda a aula fosse voltada só ao aprendizado de uma técnica, de um gesto motor específico. O método recreativo, né? Ele coloca aí a ludicidade com poucas exigências, né? Técnicas e táticas. É o mais popular adotado na iniciação dos esportes e está presente em todas as realidades e níveis dos esportes. E aí, pessoal, eu queria perguntar a vocês, já que vocês têm base, mesmo se não tivessem, tá? Eu perguntaria. Mas a resposta é um pouco melhor. Da licenciatura, o que seria o lúdico, assim? O que seria a ludicidade? Só para eu ter uma ideia de como vocês pensam isso.
Professor, Diga. aprendi muito sobre o lúdico. As pessoas falam que lúdico é só brincar, e não é isso só, né? É uma da parte do lúdico. Lúdico é ser criativo. Então, tem um termo que eu aprendi com o professor Moal, que chama Homus Ludens, que é o homem lá no tempo do tempo da caverna, eles tinham a ludicidade como forma de ferramenta para sobreviver, que é a criação da lâmina para sobreviver no ambiente. Para mim, o lúdico é muito mais abrangente do que só o brincar. O brincar é uma das vertentes que o lúdico tem. Hoje, trazendo para o esporte, o lúdico é você flexibilizar mais de uma maneira que as crianças entendam aquela dinâmica de uma forma que não tenha tanta cobrança, para que não gere tanta frustração, e assim a assimilação daquilo seja mais fácil. É você pensar no repertório motor, né? É você usar a sua criatividade, como o Luiz falou, nem sempre voltada à brincadeira em si, mas em atividades que incitem aquele repertório motor daquela modalidade que você está se propusendo a ensinar, né? Então, a gente vai tentar juntar isso em atividades que não cobrem regras, pontuação, medidas de quadra, enfim, algo técnico voltado àquela disciplina, mas que o repertório motor seja alcançado para posteriormente a gente usar isso de uma maneira mais proveitosa. Certo. Eu pergunto isso porque o senso comum, né, as pessoas de uma forma geral, que diz de passagem não tem obrigação nenhuma também, né, de saber, isso fica muito para a gente que é da área, né, achar que o Luiz falou, né, é só você brincar, se divertir, né, ter prazer, e por aí vai. Não que isso não faça parte, né, Exatamente. faz, mas é mais do que isso, né, como você falou aí, homo ludens, né, o Moal é genial, né, com relação a essa parte, não só essa parte, né, muita coisa, mas essa parte aí, a ludicidade está na história do homem desde os primórdios, né, desde a pré-história, desde as cavernas, né, você criar uma ferramenta nova, né, de madeira, ou, né, ou depois mais elaboradas, isso aí era uma atividade lúdica, né? Você dizer, poxa, o cara estava fazendo uma coisa ali, era lúdica, é uma atividade lúdica. A gente sempre foi envolvido pela ludicidade, né? Por essas atividades lúdicas, né? E aí é muito maior. Quando a gente dá um viés, sempre um viés pedagógico, né? A essa atividade lúdica, ela não vai deixar de ser lúdica, ela vai continuar sendo lúdica. Fico feliz em vocês já terem essa ideia de que lúdico não é simplesmente só brincar, só ter prazer, ou ser a responsabilidade de nada, né? Você já tem mais ou menos uma ideia maior do que isso. Vindo para as questões aqui da pedagogia dos esportes, né? Quando a gente fala do método recreativo, e ele vai falar que é um método de forma lúdica, é porque ele vai dizer que é com poucas exigências técnicas e táticas, não quer dizer que não tenha, né? Exatamente. Essas exigências, né? E aí muitas pessoas podem dizer assim, professor, mas se é pouca, tem, então se tem, não é mais lúdico, mas aí o contexto é maior, né? A gente já sabe disso, né? O contexto é maior. E quando a gente fala que é mais adotar na iniciação, é porque exige algo, né? Técnicas e táticas de alguém que ainda está aprendendo aquela atividade esportiva. E aí, como o Felipe falou, eu vou estar frustrando aquela pessoa, geralmente criança, né? De que ela continue fazendo, assim como aconteceu com o filho de
Maria, né? Aí, num processo aí um pouco mais exagerado por parte do professor, né? Que, lógico, mano, uma ou outra vai errar, cometeu esse equívoco, que aí eu não estou defendendo, não, só estou dizendo que ele cometeu esse equívoco aí, lógico, pensando só na versão de Maria, né? Sem pensar na versão dele, até porque a gente nem escutou, mas pensando só na versão dela, ele cometeu um erro aí, né? E fez com que o filho dela não quisesse mais nem ir para lá, né? Nem participar mais daqueles três, naquelas aulas, né? E ali era um clube, né? Cuidado com isso. E aí, quando a gente pensa nessa iniciação, de fato, vai pensar de uma forma sem tanta exigência. Repito, a gente já falou isso em aulas passadas, eu não posso cobrar de um aluno ou de um jogador meu algo que ele não pode me dar ainda. Um exemplo que a gente deu, acho que não sei se foi o Luiz que deu, mas aí eu não posso exigir que no futebol de campo uma criança de 5, 6 anos ela vire o jogo, de uma lateral a outra. Eu não posso exigir, porque ela não vai ter força para colocar a bola lá, a bola é maior do que ela. Como é que ela vai ter a força de virar o jogo, né? Agora, com o crescimento dessa criança, virando adolescente, já tendo esse ganho de força, eu já pedindo a ele para colocar a bola lá do outro lado, ele já conseguindo fazer isso, eu posso sim exigir dele que ele faça. Mas dependendo do jogador, tem que ter cuidado na exigência, né? Tem os mais habilidosos, os menos habilidosos, tem mais facilidade de bater na bola, outros têm mais dificuldade. Uns correm mais, outros correm menos, uns são mais franzinos, e assim vai. Cada um com sua característica, né? Eu não posso pedir para que o Neymar, por exemplo, ganhe o corpo do Van Dijk, o zagueiro lá do Liverpool, porque ele não vai ganhar. O que é que eu posso pedir a ele? Seja mais rápido. Não encontre com ele corpo a corpo, né? Porque a possibilidade de você levar um encontro, um escorão lá, ombro a ombro, e se desbandeirar lá na publicidade é muito maior. Então, como é que eu vou exigir isso do Neymar? Né? Não posso exigir isso dele. Então, assim, e olha que é um jogador acima da média, muito acima da média, né? Então, assim, esse tipo de pensamento a gente tem que ter, né? Eu não sei se eu acho que eu estava falando hoje, na aula de História e Filosofia, sobre a idade média, que foi a idade das trevas, né? Onde foi proibido, assim, de uma forma geral, né? Foi proibido as atividades físicas, os exercícios físicos, né? Porque cultuava o corpo, e a Igreja Católica predominava nesse momento, aí foi chamada de Idade das Trevas, enfim. Aí depois veio a Idade Moderna, com o ressurgimento disso, né? Ela trouxe de volta, né? A Idade Moderna, ela trouxe de volta a todos esses exercícios, a arte, a música, enfim, trouxe de volta, né? Mais forte, né? E aí tem o Pestalozzi, que foi o primeiro pensante em colocar a criança, né? Porque ele pensava assim, já estou fazendo a relação de uma aula com a outra, viu? Ele pensava assim, cara, se eu quero ter atletas lá na frente, mais fortes, mais rápidos, melhores, com desempenho no motor melhor, que consigam vencer mais do que os outros, eu tenho que trabalhar com ele mais cedo, né? Então percebam que o Pestalozzi ele já tinha uma ideia de periodização de treinamento, né? Mas lógico que naquela época não tinha ainda esses nomes, não tinha ainda toda a parafernália que tem hoje, era só assim o ideal, né? Aquele pensamento, né? É mais incipiente. Ele pensa em colocar as atividades físicas, né? A educação física enquanto disciplina na escola. Afinal de contas, a escola também era um celeiro, né? De futuros atletas. E aí pensando, quando eu digo atletas, eu estou pensando assim, principalmente os que iriam para esgrima, né, que era da época, né, esgrima, batalha, soldados, né, então, equitação, ele pensava muito, assim, lógico, no que ele tinha naquele período.
Se a gente for trazer para hoje, aí eu fui, peguei esse dado histórico e vim trazer e trouxe para hoje, né? Ele aqui nessa disciplina. Hoje em dia não se ganha mais uma partida só pelo talento do sujeito. Né? Se você for pegar os últimos 4 campeões do mundo no futebol, são 4 países da Europa, né? E você não diz assim, o Mbappé foi o último, né? Ganhou sozinho a Copa. Você não diz mais uma frase dessa, né? O Klose ganhou a Copa daqui no Brasil sozinho. Você não diz mais esse tipo de frase. Como você dizia, com 94, Romário ganhou a Copa sozinho. Em 86, Maradona carregou a Argentina e ganhou a Copa sozinho, né? Você ainda dizia isso, né? Lógico que nenhum deles ganhou só, é um esporte coletivo, eles precisavam dos seus colegas, seus jogadores, né, do time para ganhar. Mas eles eram tão superiores, tecnicamente falando, que a gente acaba soltando isso, né? O Romário ganhou só, né? A Copa, né? Professor, a gente tira pela Argentina, né? Teoricamente, muitos craques na Argentina, mas não Isso, tinha não tinha jogo coletivo, tinha Messi, tinha Agüero, tinha Higuaín, tinha várias exatamente. pessoas que poderiam dar um time coletivo, mas não tinham a ideia coletiva. Então, foi por terra tudo. Tinha um time muito bom, mas coletivamente não funcionava. E não ganha nada há muito tempo, né? Não é de agora que a Argentina não. Aí as pessoas erroneamente dizem que é por causa do Messi. Não, porque enterraram um burro no terreno que Messi mora e ele não ganha nada. Cara, aí os caras vão pro misticismo, entendeu? Não é isso, pô, é organizar minimamente. Se vai ganhar ou não, são outros 500, mas os caras não têm nem chance, né? Não se dá nem uma oportunidade. Aí houve crise dentro da Federação da Argentina. Veja que não é só um time, né? Houve uma crise na Federação Argentina, uma confusão. É uma troca-troca de treinador. Teve um campeonato que quem era o treinador era Messi com Agüero, com Di Maria. Eu acho que foi na época do São Paulo, né? São Paulo estava ali só figurando. Então, assim, é uma bagunça, né? Geral, não dá mais para você vencer assim, né? Só no talento do Messi, por exemplo, não dá mais, né? Tem que ter uma organização mínima aí. E o mais organizado taticamente, juntando com um craque ou outro, provavelmente irá vencer. Lógico, pessoal, que vai haver uma exceção ou outra em algum momento. Eu não estou dizendo que isso é eu estou dizendo que isso é uma regra, mas haverá exceções. Óbvio que haverá exceções, né? Mas no geral, vai ser muito difícil alguém ganhar hoje em dia algum campeonato que seja só no talento de um ou dois, três, tem que ser um conjunto, né? E até porque os campeonatos hoje, como eles se transformaram em pontos corridos, né? Pelo menos os maiores, e aí sim, aí é que precisa mesmo de um conjunto, né? De coletividade entre os jogadores. Se a gente for pensar no vôlei, para sair um pouco do futebol, é só você ver a seleção brasileira, pô, de vôlei. É um time que ganha. O Bernardinho, ele muda. Eu tô falando do masculino e do feminino, tá? O Bernardinho no masculino, ele muda a formatação de jogo, né? Ele muda a forma de jogar o voleibol, taticamente falando. E a partir de alguns jogadores bons, muito bons, ele consegue vencer. E aí vem várias gerações, uma atrás da outra, ganhando tudo. Né? Mas não é um jogador, foi o Giba que carregou, foi o Naubert que carregou, não. Jogadores, né? E vai ganhando sempre. O basquete americano, lógico, que agora esse exemplo é mais cruel ainda, né? O basquete americano, além de ter os melhores, de fato, eles ainda são treinados taticamente, fisicamente, né? Tem uma liga NBA, uma liga forte, né? Então, assim, não dá para comparar, não dá para competir, pô. Se os Estados Unidos levar todas as vezes a sua equipe principal, eles vão ganhar todos os campeonatos, pô. Não há como vencer aquela equipe, né? O basquete é um esporte também que não dá muita brecha para zebra, né?
Eles perdem quando eles colocam o terceiro, quarto, quinto time, né? Como foi na última Olimpíada, né? Colocaram, acho que foi o quinto time. Eles chegaram até a semifinal, se eu não me engano. Se o Brasil botar o quinto time, eu acho que ele não ganha nem o Gerrans aqui. Então, assim, toda essa contextualização de treinamento, né? De periodização, as coisas mudaram muito de um tempo para cá. E se a gente, enquanto Brasil, não seguir isso, a gente vai cada dia ficando cada dia vai ficando para trás, mais para trás. E eu, particularmente, vi um boom de melhoras no início, logo após levou a peia da Alemanha, mas meio que a galera silenciou e ficou por ali, né? Questão de investimento, ficou por ali. Isso é na esperança de voltar a ganhar como ganhava e dizer, ó, tá vendo? Ó, foi não, pô, é porque tinha que perder mesmo. Mas não brinque não, já são 16, né? Para um país que respira futebol, que respira isso, passar 16 anos sem ganhar uma Copa, sem chegar nem numa final, é muito preocupante, né? Alguém pode me dar um exemplo de um método recreativo aí, uma atividade que poderia ser colocada em qualquer esporte, só para exemplificar? Vai lá, Luiz. Doutor, É mais prática aí. Hernani? É a voz. Diga aí. eu uso muito o mini atletismo para dar para os meninos lá, sabe? Porque Aham. é a parte muito recreativa e você já visa alguns movimentos para o atletismo propriamente dito, né? Isso. O mini atletismo tem até uma postilhazinha, né? Se eu não me engano, Hernani. Tem. Eu uso muito visando, baseando por ela. É uma apostila do mini atletismo. É, tem vários jogos, várias atividades legais, né? Isso. Está feita, professor, também. Está feita, muito bem. Está feita eu uso muito porque é muito global, dá serve para muita coisa. Sim, está feita. Estafeta é clássico, né, Luiz? É uma forma. Professor, aprendi com o professor. Eu estagiei logo cedo, né, na educação física, então a primeira coisa que eu fui tentar fazer foi estagiar, aprender. Então eu Aham. trabalhei 2 anos na escola municipal. Eu sempre observei muitos professores que trabalhavam comigo, então eles sempre me falavam o que era mais usado, o que dava mais certo, o que não dava. E sempre fui muito de ir tentar e fazer junto com eles. E nas aulas eu ia para frente mesmo, eu ficava com o professor do lado, porque eu acho que o que me ajudou muito foi ir para campo, entendeu? Foi assim que eu melhorei. Então a estafeta, eu sempre vi que ele botava muito com estafeta, e outros professores também usavam isso. E é algo que você alcança muitas valências, né, física. Sim. E Luiz, e a gente quando vai para campo, como você falou aí mais cedo, quando você fala cedo, não necessariamente na idade, mas enquanto graduando, né? Enquanto está ali começando, é melhor, porque ali a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai conhecer possibilidades, né? E aí, a gente vai ganhando aí uma experiência, vai ganhando carga, né? Para quando a gente terminar de fato, se formar, aí fazer mestrado, fazer, enfim, se quiser, aí, enfim, passar em concurso, você já está aí bem alinhado, né? Eu digo sempre que a prática, né, é muito importante porque é ela que vai, de fato, nos mostrar a realidade, né? Por exemplo, quando eu fui chamado pelo concurso, né, ligaram para mim não, né, saiu no diário oficial do estado, e aí eu fui lá na secretaria,
Aí disseram assim, professor, tem essa listagem aqui de escolas para você escolher. Aí eu fui lá, olhei a listagem, né? Vi as escolas. Aí, na época, tinha escolas em Macaíba e 2 escolas aqui em Maria Luísa. Aí eu disse, eu quero ir para essas 2 aqui em Maria Luísa, porque é mais perto da minha casa, eu vou lá para Macaíba, pô. Aí o cara lá da secretaria disse assim, tu tem certeza, professor, que tu quer ir para lá? Aí eu disse, ora, tenho. Então tá certo, viu? Vou botar seu nome. Aí botou. Aí já começa daí, o entendimento de que isso você não vê na universidade. Uma secretaria, você vê até o que é uma secretaria, né? Quando você estuda PPP, vai pensar na licenciatura, né? Você sabe disso. E vai ter os órgãos, né? Vai ter toda essa hierarquia. Mas você pensar que alguém de lá vai dizer a você, tem certeza? Homem, não vá não. É como se aquela região não precisasse de professor, né? Fosse tão perigosa ao ponto de não ter professor. Ou seja, ele fez de tudo para que eu não fosse para lá. Não é função do órgão fazer isso, mas isso você não aprende na universidade. Só aprende na prática. Quando eu cheguei lá, o cara disse isso a mim. Quando eu cheguei lá para dar aula, terminou a primeira semana, na segunda semana um aluno chegou para mim de uma das escolas e disse, professor, tudo tranquilo, viu? Aí eu disse, oh, que bom, tal, vocês estão gostando, né? Aí ele, além do que o senhor está falando, o senhor também pode vir, subir, descer, a hora que o senhor quiser, todo mundo aqui já sabe que o senhor é professor. Aí eu, na minha ingenuidade, poxa, claro, né? Se eu estou dentro de uma escola, todo mundo sabe que eu sou professor da escola. Beleza, passou os dias, eu, na minha ingenuidade, achei que era isso que ele tinha falado. Passou-se mais um tempo, passou aí mais um mês e meio. Eu fui saber, a partir de outros alunos, que o que ele queria dizer a mim, que todo mundo já sabe que eu sou professor, é o pessoal da facção criminosa do Morro, que comanda o Morro, né? O sindicato do crime. Ou seja, eles já estão sabendo que você é professor. Não é o pessoal da escola, é o pessoal da facção, né, que está sabendo. Isso eu vou aprender na universidade? Não. Não vou aprender isso na universidade, vou aprender isso lá, no campo, né? Lá onde eu vou dar aula. E aí, quando eu saí se eu sair, eu dou aula ainda em uma das escolas lá, eu saí de uma, estou dando aula em outra. Eu dava aula numa escola à tarde e outra à noite. Lá. Eu saí de Mãe Luiz, era 10 da noite, pô. Às vezes eu pedi um Uber, o Uber não queria subir. Dizia, você desce e eu lhe pego aqui embaixo, na Hermes. Você aprende que vai sentir dificuldade em ter transporte público para você, porque você está dando aula lá? Não. Aí hoje eu dou aula numa escola lá ainda e outra na Zona Norte, que já é outra pegada, já tem outras características. E eu só vou aprender isso como? Dando aula lá. E se eu tivesse que dar aula no Marista, uma escola particular, já é outra coisa, né? Então, assim, a faculdade nos dá uma base, eu sempre digo isso, a universidade, a faculdade nos dá uma base para a gente não exagerar. Mas a gente só vai aprender mesmo, de fato, quando chegar lá, pô. Quando chegar lá. E quanto mais cedo eu passar por tudo isso, melhor será para mim, né? O método transfer, né, que é o que a gente vai falar agora, é um método proposto por Bayer, na Europa, com jogadores de handebol, né, que era uma equipe que ele treinava. É um método que associa os gestos técnicos de mais de uma modalidade esportiva na mesma atividade. Ou seja, ao ensinar o handebol, ele colocava gestos técnicos de outras modalidades esportivas. Professor? Diga. Licença rapidinho. Raul tá querendo entrar aí, viu? Na aula. Beleza. Mas ele não está aparecendo para mim aqui pedindo, não, Diogo.
Tá, não. Ah, então vamos seguir. Porque quando ele aparece para mim aqui, ele faz um barulhinho, sabe? Que eu tô agora atento ao barulho. Beleza. Opa, agora foi o barulhinho. Pronto. Ele dizia, há autores que discordam, né, desse método, há autores que concordam. Ele dizia que você deveria associar gestos técnicos de outras modalidades que você atua. A gente vê muito isso quando a gente trata de uma atividade do método de recreação, né, que usa o lúdico, né, quando a gente pega o jogador de vôlei para jogar futebol, às vezes, né, antigamente, quando a gente pensava isso, de haver um relaxamento, né, deles se divertirem, aí depois começou a entrar um viés mais técnico, né, que jogadores mais habilidosos com os pés, com as pernas, chegaria mais rápido à bola, estou falando da forma geral, tá? Da forma rasa, não entrando tanto em detalhes. Poderia chegar mais rapidamente a bola quando fosse ao jogo de vôlei, né? Por ele estar com as pernas ali trabalhando com uma bola de futebol. E hoje em dia eles trabalham, isso aí falando historicamente, né? E hoje em dia eles trabalham com essas atividades, mas agora, de fato, na técnica de chutar a bola, porque agora vale, né? Antigamente o que se fazia era mais no sentido de melhorar esse condicionamento dos membros inferiores para ajudar no rendimento do vôlei em si, do superior. Hoje faz parte do jogo de vôlei esse rendimento do membro inferior também, né? Não só mais das corridas, dos saltos, de chegar na bola, mas também de dar um chute, de dar um toque com o pé, né? Que agora vale, né? Qualquer parte do corpo vale, né? É você pensar jogadores de futebol jogando com as mãos, né? Eu acho que o Luiz já deve ter feito isso. Eu digo sempre Luiz porque é o que eu me lembro de pronto quando falo em futebol, viu, Luiz? Não é marcação, não, porque só me lembro. Provavelmente ele já deve ter feito alguma atividade de jogar handebol ou de só dar os passes com a mão, né? Porque isso melhora o global do jogador, melhora o movimento de tronco, melhora a rotação, melhora o movimento, mudança de direção no jogo para Professor, poder com os o que pés. eu faço assim é algo mais. Tá ouvindo bem? Tá conseguindo compreender? Pode dizer, pode dizer. Eu vejo muita dificuldade em arremesso de lateral, entendeu? Então, para Uhum. os goleiros eu trabalho especificamente como se fosse algo mais do handebol. Então eu faço com ele igual a gol, com os goleiros. Faço mini gols, de frente pro outro. Eles ficam tentando fazer gols neles com as mãos. E tentar dar mais força, passe longo, pro outro goleiro pegar. E com meus jogadores de linha, eu faço geralmente eu gosto de colocar ele ou enquadrado ou em círculo, arremessando a bola, com a mão, com as duas, para ele ter a dinâmica de como pegar, fazer a alavanca de arremesso. Entendeu? Entendi. Quando eles estão bons com uma com outra, eu faço ele arremessar com as duas, que é a dinâmica do lateral em si. Eu geralmente faço em círculo ou em quadrado. Então perceba que você tem um ganho aí, tanto na questão global do seu atleta, como você tem um ganho na técnica do arremesso lateral, né? Fazendo uma atividade de handebol, ou seja, de um desporto dentro de outro, né? Eu coloquei um exemplo aí desse método transfer, no caso aí de uma aula de educação física da sala, da escola, por exemplo, a gente citou aqui exemplos do rendimento ou alto rendimento, que foi o vôlei e o futebol, mas pensando numa atividade de escola, né? Todos que preferem o futebol, só o futebol, né? O futsal, ou só preferem basquete, ou só queimado, ou só isso. Aí eu tentei aqui com essa atividade mesclar dois, né?
além de abarcar mais gente, né, eles se instigam em fazer, né. Eu queria trabalhar o futsal ou o basquete, porém os alunos preferem basquete ou o futsal, por exemplo, né. Então, eu poderia pensar numa atividade em que formasse duas filas no fundo da quadra, onde uma fila tem uma bola de basquete ou qualquer outra bola que quique, né? Já que eu estou pensando em escola, e uma outra de futsal, e uma outra de futsal, qualquer uma que faça a função. E o primeiro de cada fila sai com a sua determinada bola, e no meio do caminho, lá na metade da quadra, e aí fica a critério do professor, troquem, eu saio com a bola no domínio, tanto com a mão como com os pés, chegar lá na metade da quadra, ou mais à frente um pouquinho, eu troco com o colega que saiu comigo, para um arremessar e o outro chutar a gol, né? Porque eu com a bola, dominando a bola, estou praticando futsal. Quando eu recebo a bola do meu colega que está no basquete, eu vou arremessar. Então, eu faço tanto futsal, uma técnica do futsal, né, como a do basquete, que seria domínio e arremesso. E do outro lado, eu faço o drible, né, bater a bola, e a finalização, que é chutar o gol. E aí eu posso colocar um goleiro, eu posso colocar um marcador, enfim, aí a variação, vocês sabem, é diversa, né? Mas só para dar um exemplo de como seria essa mistura, né? Como o Diego falou aí, como o Luiz falou aí, né? De colocar aí o handebol, né? Vamos colocar o futebol no vôlei e colocar aí, ao mesmo tempo aí, o futsal e o basquete. E temos o método operação-oposição, né? As noções de companheiro e adversário são básicas para o ensino e entendimento da ação. Precisam do adversário, e este deverá ser visto como um cooperador. Esse método, assim, enfatiza o significado de jogar com em detrimento de jogar contra. Ah, ou seja, esse método, ele vai fazer com que você entenda que o seu adversário, ele coopera para que aquele jogo aconteça, e não se você contra ele. Porque a palavra, para esse método, a palavra contra é como se você não precisasse do outro para ter um jogo, né? Por mais que eu que o time de Luiz jogue contra o time de Diogo, mas um joga com o outro, né? Segundo esse método, não tem como não ser cooperativo isso. Para o meu time poder vencer um jogo, vencer um campeonato, eu preciso que tenha outro time para cooperar comigo para que isso aconteça, né? Então, ele vai se basear muito nessa valoração do adversário, né? Ele vai mais para as questões atitudinais, conceituais, do respeito ao próximo e por aí vai. São atividades voltadas a esse nível, tá? E aí eu pergunto, vocês me exemplificar uma atividade voltada a esse método? Se vocês quiserem, eu posso ler novamente aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia do que ele prega. As noções de companheirismo e adversário são básicas para o ensino e entendimento da estrutura funcional de um jogo. Ok, companheirismo é meu time, eu vou ter meus pares e vai ter o adversário. Isso aí é básico de um jogo
pensando aqui no coletivo aí, né? Futebol, basquete, handebol, enfim, vôlei. Assim, deve-se, através desse meio, dar ênfase aos valores de cooperação entre os praticantes que, para acontecer o jogo ou a competição, precisam do adversário. E este deverá ser um cooperador. Esse método, assim, enfatiza o significado de jogar com, em detrimento do jogar contra. Nossa, parece algo dele no Queen, né? Jogo, inclusive. Um exemplo aí, Rapaz, olha, no jogo cooperativo, quando a gente lê o que tem falando de jogo cooperativo, ele fala que algumas coisas do jogo cooperativo a gente pode incluir o próprio adversário como instrumento de ferramenta para estar na inclusão do jogo. Então, tem brincadeiras, por exemplo, eu vou trazer mais pro. Tem uma brincadeira parecida com o do futebol. A gente fala que levantar no futebol é um jogo que a gente tem adversários, entre aspas, entende? Levanta a bola, fazer embaixadinhas em grupo. A gente levanta a bola, teoricamente, um quer fazer alguma coisa ou outra, porém, o senso comum é não deixar a bola cair. Então, para eu vencer, meu amigo também tem que vencer. Eu não tenho como ganhar sem ele ganhar, porque a ideia é manter a bola no alto. Entende? Qual a dinâmica? É o jogo mais cooperativo, mais competitivo ao mesmo tempo do futebol, porque as pessoas querem deixar a bola no alto da melhor maneira possível, fazendo freestyle também. Mas eu vejo muito isso no futebol, que é você manter a bola no alto da melhor maneira. E ao mesmo tempo você tá lá, querendo fazer melhor, assim, não melhor que seu amigo, mas de forma mais legal. Tem uma bastante bem, engraçada até, que é assim, a gente fazia isso quando eu jogava handebol. Eu era goleiro e a gente fazia o jogo, né? Cada goleiro em cada time, e a gente montava um time com duas pessoas de um lado e duas do outro. Então, perdão, quatro cada lado. E cada cooperador, né? Assim, cada atacante, se fizesse o gol, ele não mais pertencia àquele time, ele já iria pertencer ao outro time. Então, a ideia era fazer o time perder. Mesmo assim, é, criar situações de jogo, né? Onde iria ficar quase impossível para o cara defender, né? Então ele já iria passar por situações adversas, né? Onde ele teria que realmente aprender a perder, de certa forma, porque não teria como ele defender com cinco, entendeu? Então a gente já iria criar essas situações meio que frustrantes para o jogador em campo, né? Não tá perdendo cabeça e tudo. Bom, não sei se é válido. Entendi dessa esse, forma. esse método, Diogo, Luiz, pessoal, assim, vou dar um exemplo de uma atividade, tá, assim, bem tranquila. Lógico que temos diversas possibilidades, mas uma bem tranquila. Se eu tenho que entender que o meu adversário faz parte, né? Eu não vou jogar contra ele, e se vou jogar com ele. Então, por exemplo, uma atividade tem ali de respeito. Eu pego aí o meu grupo de jogadores. Vamos pensar aí no reserva contra o titular mesmo, né? Ou então um amistoso que eu faça, né? Eu digo assim, ó, não pensar aqui, eu tô lá no treino, ó, titular contra a reserva, não pode fazer falta, por exemplo. Não pode fazer falta. Aí, beleza, não pode fazer falta. Aí o cara vai lá e começa a jogar. Aí faz uma falta. Aí o outro disse, ei, mas não pode fazer falta não, pô, qual foi o treinador disse que não pode fazer falta. Aí o outro diz, não, mas foi sem querer, aí começa a briga. O cara vai tomar no... Não, foi sem querer uma porra, vai tomar no seu curso, aí começa a briga dos caras.
Uma atividade simples, ó, eu quero só que não cometa faltas. Os dois capitães, né, assim. Ó, você vai roubar, né, atitudes antijogo para sua equipe e você para a sua. E eu vou apitar, beleza. Aí começou o jogo. Aí o lateral era para um lado, o cabo dizia que era para outro, né? Aquele negócio que a gente já sabe, né? Pegou na mão, dizia que não pegou na mão, eu comecei a marcar, invertendo as faltas, né? O que era falta dizia levanta, vai pro jogo. Aqui é jogo de contato, não quer contato, jogue vôlei, jogue tênis. E ainda ficava provocando, né? Quando terminou tudo, eu tive que terminar porque teve uma briga generalizada entre os dois times, né? Quando eu vi que ia chegar a vias de fato, e olha que são todos amigos, né? Era uma turma que era junto todo dia. Aí eu parei e fui explicar a eles, né? Ó, uma atividade totalmente atitudinal, né? De respeitar um ao outro, respeitou o ato. A Maria estava marcando tudo errado, sim, mas você vai, toda vida que um árbitro marcar algo que seja contra o que você pensa, chamar o nome, você vai ser expulso do jogo, vamos combinar? Sempre vai haver esse momento, né? Então, assim, esse tipo de atividades seria uma atividade, né, enquanto eles pensavam contra, brigavam. Quando eles começam a pensar não, pô, eu preciso daquele time para poder vencer, né? E quando a equipe precisa do time, não é dar os gols a ele, não é isso. Mas é entender que ele é necessário para que aquilo aconteça, né? Senão, perde a lógica do jogo. A galera quase deu soco na cara do outro, chute, voadora. Ainda mais se era adolescente, né? Tipo, no segundo ano. Aí, meu amigo, já viu, né? Hormônio tudo loucaço. Já vem de uma cultura de competição, de ganhar, né? Do outro. Aí, pronto. Mas isso tudo faz parte do processo. Depois foram refletir, a gente foi discutir sobre, né? O que é ganhar, o que é perder, o que é saber ganhar, o que é saber perder, né? A gente, quando perde, quer bater em todo mundo. E quando ganha, quer chiar de todo mundo, mas não quer apanhar. Aí fica difícil, né? Então, assim, pode acontecer de tudo, né? A gente quando ganha, quer provocar o outro, né? Mas aí você não sabe o que pode vir de lá para cá, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Não é não comemorar, é saber comemorar, é saber ganhar. E aí o Everton, a gente falou sobre isso no vôlei, né? No Brasil e Cuba no feminino, acontecia isso, né? Elas se provocavam muito na rede, e quando terminava o jogo era um cacete, porque a uma não sabia perder, nem a outra sabia ganhar. Então começava a briga mesmo, né? E por aí vai. Eu tenho aqui alguns vídeos para passar, mas eu vou passar na próxima aula, porque eu queria que a gente fosse. Eu vou passar o vídeo, aí vai ser para a gente ir conversando sobre. E a gente deixa o vídeo passar e a gente identifica qual é o método que esse vídeo que esse professor está utilizando no vídeo. Tá certo? E a gente entra aí numa área mais de vídeo e sai mais de imagens. Ok? Na quarta, né? Assim? Isso. Tranquilo? Só para terminar, deixa eu ver se eu consigo. Tá? Eu estava vendo um stand-up, eu vi um que eu gostei muito, que ele falava sobre esportes, né? E aí, só para contextualizar rapidamente, esse stand-up é daqueles que você pega um tema na hora e tem que se virar, entendeu? Stand-up, geralmente, você tem um texto pronto, né? Vai participar lá, faz a galera rir, beleza. Mas esse não, você tem que se virar na hora. Aí cai o tema esportes para o Murilo Couto, que é um stand-upista, podemos falar assim, um comediante, né?
para falar de esportes. E eu gostei muito porque ele utiliza coisas da nossa realidade social e que faz relação diretamente com isso e de improviso, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês e vocês me dizem se dá certo, se vocês conseguem ver, tá? E termina depois dele. Estão vendo aí? Sim, Eu vou botar o play e você me diz a questão do áudio, tá certo? tá. Senhora. Da outra vez que eu vim aqui, eu me fudi demais, velho. Eu vim aqui, tirava isso aqui, não tinha nenhuma piada. Eu saí do palco direto pro Uber. Foi a coisa mais triste. Tá meio lento. Talento. Tá. Deixa eu pensar aqui. Professor, compartilha no grupo, professor. É isso que eu vou fazer. Eu vou compartilhar. Eu queria ver junto pra gente comentar, sabe? Mas eu vou fazer o seguinte. Tenta aí de novo. Professor, compartilha no grupo, a gente olha lá e vem pra cá de novo, deixa que é aberto. Não é curto? Não, Porque... 10 minutos, né? Não, é só um pedaço. É só um pedaço que ele fala dos esportes. É de quantos minutos até qual minuto? Eu acho que é 3 minutos só. É do minuto 1 até o Tenta aí minuto de 3? novo. Ó, É desse aqui, ó. Do 1:16 até 4 e pouco, eu acho. professor, tá. não expanda a tela, não. Deixa a tela assim e aperta o play para ver se fica mais rápido. Tá. Eu já tô baixando ele. E aí já... Mas eu vou fazer isso que você tá propondo. Pode ser que role. É. Vou botar play. Você tá vendo ele aí? Tô. Caralho, eu falei pra ninguém. E o pessoal, eu só passava assim, ó. É muito difícil mesmo, não é legal não. Eu não sei nem por que você... E aí? Ficou melhor. Dá para Ficou entender? mais rápido. Dá sim. Travando um pouco. Tá. Mas é porque Tá. deixa pegar a carreira. É porque quando ele aperta play, o vídeo ainda fica meio que carregando. Deixa eu pegar a carreira, é ótimo, viu? Deixa ele... A memória dele... Eu vou botar play aqui. Vocês veem, é uma péssima ideia. Todo dia tem show que a gente sabe que vai fazer. Aí vocês vêm no dia pior. Não é ruim pra gente, é ruim pra vocês. Porque... tava segurando? Obrigado, segura aqui, obrigado. Você é um anjo, viu? Vamos lá, começar, né? Esportes, caralho, é um tema bem específico. Né? Bem fechado, esportes. Adoro esporte. Acho que eu vou, esse cara, tu é o Liminha do show, cara. Tu ajuda muito maneiro. Ainda tem uma boina, a maior característica legal. Tipo... Fica travando, não? Fica. Agora ficou. Ficou, né? Ele pegou no tranco, mas depois voltou ao travamento, não foi? Vamos ver. Superman do Faustão. Então, o boina do Fogueira. Engraçado, era para pegar isso normal. Mas não tem nada, não. Será que não é porque o áudio da gente estava aberto, não? O meu e o O meu de não Luiz. estava fechado e está falhando a voz dele e travando. Então não é não. Pois é. Luiz, o seu tá aberto, Luiz? Seu áudio? Mas ele carregou quase tudo, Everton. Ele carregou até 6 e pouco já, ó. Tá vendo?
Né, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar no, no WhatsApp, é melhor. Aí vocês assistem. Pelo menos eu acho que seja melhor, né? Porque, Show, cara, tu ajuda todo mundo. porque a gente não perde tanto tempo, né? WhatsApp. Pode ser que seja porque é YouTube, direto do YouTube, né? Não sei. Mas os vídeos que a gente vai ver são vídeos que eu tenho já puxados, aí não acontece esse tipo de coisa. Cadê vocês aqui? Deixa eu ver. Meus queridos. Cadê que eu acho? Meu Deus, não para não de zoada. Ok, achei. Foi aí? Botei no WhatsApp e botei no chat. Foi, chegou aqui. Chegou aqui, vou dar uma olhada. Assista esse pedacinho, acho que é uns. É até ele virar a paginazinha que vai para traição, se eu não me engano, quando ele vira a página. Até 4h35. 1h16 a 4h35. E aí? Tô Tamo vendo na aí. metade aqui, professor. E o Tempo único ainda. jeito de entrar na faculdade no Brasil. Estão assistindo ainda, né? Quando terminar, assim, aí dá um ok só para a gente comentar um pouquinho.
Pronto, terminou. Deu certo, professor. Deu certo aí? Vocês viram, ele faz Sim. ele faz uma crítica aí ao contexto esportivo. Lá, ele fala lá dos Estados Unidos, né, que vai para a universidade, né? Isso. Não é assim? É contexto social, né, dos Estados Unidos. E depois ele vai fazer uma crítica a gente, né, que todo mundo sabe jogar futebol, então era para ir para a universidade, e o corredor é o ladrão, né, corre, a polícia seria um estímulo, né? Percebam que ele utiliza vieses do esporte, de fato, né? Não é uma pessoa que não sabe do que está falando, né? Sabe até do patrocínio da Caixa, né? O atletismo, a Hernani aí pode até falar sobre isso, né? E ele faz uma sátira com o que acontece socialmente com o país, né? E ele ainda critica o presidente, né? Também atual, né? E aí, Diogo, é isso mesmo? O que é que você acha? Não é, né? A educação dos Estados Unidos tem uma visão, uma prospecção para o futuro do aluno bem melhor do que a nossa, né? Uhum. Então, lá eles não têm vestibular, então eles já vão galgando isso desde da sua formação completa, né? Então, já há esse estímulo. Em detrimento das melhores notas, os caras vão para as melhores faculdades. Então, e o cara que eles incentivam também a prática de esporte porque é valorizado. Tem um investimento por trás disso, né? A gente sabe que aqui no Brasil não funciona bem assim. A gente tá meio solto. Professor, Diogo, complementando o que o Diego falou aí, eu tenho uma experiência real minha. Eu joguei num clube daqui de Natal por 6, 7 anos. E quando eu encontrei esse clube, me propiciou, o bom e o ruim do esporte, né? Me propiciou escolas boas. Eu estudei em escolas particulares sem pagar praticamente nada, só pagava material didático. Então isso vai muito por parte das escolas particulares, oferece esse viés para o aluno que está no esporte ter a oportunidade de estudar melhor e também ter a recompensa de ter o atleta bom lá, né? Mas o que eu vejo de errado no Brasil, eu fui para a Espanha, eu tive uma bolsa na universidade de lá e eu não pude ficar por questões políticas de 2013, que era a recessão na Espanha, eu não consegui visto permanente. Mas lá eles me ofereceram bolsa, eu não pude ficar porque eu não consegui visto. Mas aqui não tem algo semelhante. Tipo, se eu sou bom no esporte, se tivesse algo parecido, não igual, porque também tem muito questão financeira, mas algo parecido com isso, de você conseguir algo também pelo esporte, isso ia fazer com que as pessoas tivessem mais acesso à educação e não dependesse só de ser um jogador de futebol, não dependesse só de ser um atleta profissional. A pessoa poderia... Eu acho assim, eu aproveitei minha vivência nas escolas particulares que eu tive. Entendeu? Porque vai saber as influências que eu teria tido em outras escolas. Não que a escola pública é ruim, mas vai saber quais influências eu teria. Então, a outra visão de mundo, eu estava no mundo, e a outra visão de mundo, a partir de outro ambiente que eu estava, me propiciou a minha mudança social, ascensão social. Entendeu? Meu ponto de vista. É muito diferente você estar com ar-condicionado de data show do que você ter um ventilador quebrado e um quadro negro. É outra coisa. Luiz, complementando isso também, professor. Eu tive essa oportunidade aí de ser bolsista também, toda a minha vida de escola, vamos dizer assim, desde o meu quinta série na época, né? Porque na época as escolas particulares proporcionavam mais isso. Tinha mais escolas que tinham bolsa, eles participavam mais do esporte, né, do Rio Grande do Norte. Vamos falar da nossa realidade. Tive a oportunidade de estudar em 2 escolas privadas, bolsistas, devido ao esporte. Mas hoje eu creio que, eu não tenho esses dados, mas eu creio que são pouquíssimas escolas aqui em Natal que cedem bolsas,
E quando cede, uma, duas bolsas no máximo, para um esporte específico que está mais em ascensão naquela escola. Porque aí é onde vem as oportunidades, né? Como você disse, realmente melhorou muito até a minha visão de mundo, porque eu vi, na realidade, vamos dizer, melhor do que outros que estavam em escola pública. Mas, se for comparar, né, com o estudo americano lá, que eles incentivam você, ou você tirar nota boa para entrar na faculdade melhor, ou você não vai conseguir entrar na faculdade. Se aqui fosse dessa forma, com o incentivo das bolsas escolares, né, para poder você ter um melhor estudo e já galgando isso a faculdade no futuro, acho que era interessante, mas o problema é que o governo brasileiro não visa isso. É tanto que o cara no stand-up lá ele fala, e acabou com a Secretaria de Esporte lá, como é não tem mais no Brasil. O Ministério do Ministério do Esporte, na verdade. Não tem mais no Brasil. Então, quer dizer, o cara não valoriza mais nada sobre isso. O Brasil está, em relação ao esporte, ele está ferrado. Se não tiver incentivo do privado, como patrocínio da Caixa, que ele também cita, vai se acabando aos poucos. Porque ou é patrocínio de uma instituição grande, a maioria hoje está sendo privada, a Caixa não, porque é estatal, mas é uma das poucas ainda que incentiva. Mas o resto é tudo o setor privado que investe isso aí. Porque senão não vai. O que acontece, Hernani? Pode falar. O que acontece é que o Brasil surgiu de uma cultura de esperteza, né? Então, o que é que acontece? Os outros países, eles se dão o trabalho de preparar, né? De cultivar aquele dom que aquele aluno tem, ele prepara, faz a parte de base todinha. E ele investe quando a criança já cresce. Aqui no Brasil, não, pô. Os caras só vão dar bolsa se o cara já for um Neymar, se o cara já for um Michael Phelps, entendeu? Já for um Bolt da vida. Então, eles só querem investir quando você já tem praticamente metade do corpo dentro de uma modalidade e já tem ascensão quase que dita. Os caras só querem um lucro, pô. Eles não querem investir. Se investissem, a nossa situação era totalmente diferente. A gente teria crianças querendo fazer basquete no meio da rua. Agora só querem só querem jogar bola. Por quê? Porque é o único esporte hoje que tem uma ascensão muito rápida. Infelizmente. Pelo menos é o meu posicionamento, tá? Certíssimo, Diego. Certíssimo seu posicionamento. No seriado que eu falei a vocês do Arremesso Final, né, que é o do... Não sei se eu disse a vocês, acho que eu disse na Netflix. Não disse? Eu tô devendo. Pronto. Quando fala do Dennis Rodman, ele foi expulso de casa e morou 2 anos na rua. E ele jogou pela universidade. Então, assim, qual a possibilidade de uma pessoa aqui no Brasil, por favor, não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo a possibilidade de uma pessoa aqui no Brasil morar 2 anos na rua e ir para uma faculdade, para uma universidade. De qualquer forma, seja pelo esporte, seja com bolsa, não interessa. Qualquer coisa, é quase nula. Né? É verdade. Né? E lá ele conseguiu, a partir do esporte, né? Viram ele jogando na rua. Né? Agora é lógico, né, Diogo, a sua visão aí, tudo envolve também o capitalismo, né? Não é só a questão de ser bonzinho, não. É nada. Tá, eu tiro você da escola aí que você estuda, para você estudar aqui, agora você tem que ganhar. Exatamente. Tá, Rodman, você é acima da média. Eu tiro você da rua, vem estudar comigo. Agora é o seguinte, tem que fazer a minha equipe aqui ganhar, o colegial aqui, senão... Então, assim, há também a contrapartida, não é simplesmente de bondade. Só jogue aqui que você garante seu estudo. Não é bem assim, não, realmente. Isso aí não é um programa do governo. É como o professor está dizendo,
a empresa privada que ela quer benefício, ela quer que o nome dela seja visto de alguma forma. Na minha época, quando eu fui bolsista, era exatamente isso. As escolas que eram campeões no Germes, por exemplo, no ano seguinte entravam no mínimo 10% a mais de alunos, vamos dizer, de um time de futebol, de basquete, vamos sei lá. Então, se ele tivesse 5 matrículas a mais no próximo ano, já era uma vantagem para ele. Porque o custo que ele tinha com uma bolsa, para mim, por exemplo, que acontecia, era muito baixo, porque era para no ano seguinte entrar 10 matrículas para ele era vantagem. Exato. E aí, Tem assim, escolas que são caríssimas, né, aqui em Natal, porque as escolas que oferecem isso pra gente, geralmente são escolas que cobravam mais de R$ 1.000 na matrícula. E assim, vou dizer pra você, eu fui campeão do Gernes já, e depois que eu fui campeão do Gernes, me abriu muitas portas. Eu fui campeão da escola pública do Gernes, futebol do campo. A gente teve muita publicidade, então eu já estava no América no tempo, então isso me ajudou muito. Mas é política pública também, né, professor? A gente não tem gestores, a gente tem pessoas na função de gestores que não são gestores. pra gente finalizar, porque já é 6h45, pra gente finalizar é assim, a gente sabe que tem escolas que sobrevivem por causa de um esporte que ela ganha no Gernes, por exemplo. A gente sabe disso. A gente sabe que tem... Eu, por exemplo, na escola que eu trabalho lá em Mãe Luísa, tem uma menina que ela joga futebol perfeito, assim. Perto dos meninos, por exemplo, lá, ela se sobressai, inclusive. E teve uma professora que foi lá fazer uma visita técnica de um negócio lá e viu ela na minha aula e veio falar comigo: professor, essa escola tem time de futebol de salão feminino? Eu disse: não. Só em ter aula já tá bom, né? Material sou eu que levo, enfim, essas coisas você já sabe, não vou aqui ficar repetindo. Mas a escola tem muito boa vontade, já é um bom começo, né? Os gestores e os outros professores têm boa vontade. Professor, está precisando de alguma coisa, de bola, então vamos aqui fazer uma cota e todo mundo compra para ajudar você, para você não ficar comprando só. Então, assim, isso faz parte do processo e mais uma vez, isso você não aprende na universidade, né? A universidade ensina muito o lado romântico, né? E aí, assim, ela viu a menina jogando, eu vou levar essa menina. Aí vocês sabem de um time chamado Cruzeiro de Macaíba, né? Eles queriam levar a menina, eles queriam levar essa menina para jogar lá na base do Cruzeiro de Macaíba. Os pais não deixaram. Porque a menina só mora lá no morro, não sabe o que é descer do morro, o pai tem medo, porque a menina tem 10 anos. Então, assim, Luiz, Diogo, Maria, Hernani, Everton, a menina pode estar perdendo uma oportunidade de ouro, né? Exatamente. Mas aí, os responsáveis são os pais. Eu falei com os pais, expliquei, conheço o pessoal do Cruzeiro de Macaíba, algumas jogadoras eu dei aula, inclusive, a ela, as meninas que jogam, né, no profissional. Conheço a parte técnica, né, quem trabalha, conheço todo mundo. Então, assim, e ainda assim, não deixaram a menina ir, né? Aí, paciência, mas é uma das formas, como você bem disse aí, Diogo e Luiz, de você mudar o seu olhar, de você ter uma educação melhor. E aí, concordo com o Everton, quando ele bota lá no chat, que não é também, o cara também seja um zero à esquerda, não é isso. De fato, não é. Nós temos aí diversos exemplos de muitas pessoas que venceram na vida, conseguiram, né? Que passou a vida toda dentro da escola pública, tanto no esporte quanto em qualquer profissão, né? Advogado, médico, enfim. Mas de uma forma geral, você tirar de uma escola já tão boa e colocar na parte... Professor, deu uma travadinha, professor.
você tirar um aluno de uma escola municipal ou estadual, né? E levar ele para uma escola particular, é um ganho enorme com relação à educação dele, né? A formação dele, né? Não é esquecer das suas raízes, né? Mas ter outros olhares, outras possibilidades. E que aí a escola particular, a gente querendo ou não, criticando ou não, é melhor do que a escola, por exemplo, a que eu dou aula, né? Enfim, é isso, pessoal. Na próxima, a gente passa aí uma série de vídeos e a gente vai identificando os modelos que a gente estudou e vai discutindo, ok? Ok, professor, show. Rendeu, não foi aula hoje? Ok. Poxa, massa. Massa, show de bola. Um abraço, fiquem bem. Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, cuidado quando for sair. Show. Valeu, um Valeu, abraço. Hasta luego.